falar sobre o cânon bíblico, né? Cânon bíblico. Então, como ele se formou, né? Como se formou o cânon bíblico? Como foi que esses livros, eles entraram, esses livros que nós temos hoje, né? Como foi que se formou esses livros? Por que eles entraram? Como eles entraram, né? Então nós vamos dar uma olhada nisso. A primeira coisa aí é como foi que aconteceu a sua evolução, né? Primeiramente aí, o que é o cânon ou escritura? O que é? Vê aí. Cânon ou escrituras canônicas é a coleção completa dos livros divinamente inspirados, constituindo a Bíblia. Canon, palavra grega que significa literalmente palavra reta de medir. Vara reta de medir. Aqui a foto está esquisita. Assim como uma régua de carpinteiro. Ainda bem que não foi eu que bati essa foto. Não é porque tá apagado. Então, Tá mesmo. ele estava bagunçando com a minha foto, que eu bati duas vezes, olhei. Então, não é Canon, né? Canon é aquela marca daquela xerocopiadora. É Canon mesmo, né? A palavra é Canon, né? Mas também não tem nada a ver com cano, tá? Quando nós falamos cano bíblico, é que essa palavra ela vem da palavra cano, da palavra grega, que quer dizer vara, né? Quer dizer vara de medir, literalmente quer dizer vara de medir. Então você já deve ter ouvido falar dessa palavra cano. Cano no grego é vara de medir, tá? Que também essa palavra grega ela tem medida, ela pode ser traduzida por medida, né? Ela pode ser medida conforme, ela tem vários sentidos no grego, tá? Mas geralmente é medida. Então, o cânon é aquilo que foi, aqueles livros, traduzindo aqui, aqueles livros que foram medidos, que foram colocados dentro de uma certa medida para se considerar inspirados. Então, são os 66 livros, né? São os 66 livros que chegaram até a nossa mão, tá? Até a nossa mão. Dá uma olhada, ver se quando eu chego aqui perto, eu não fico muito, fica o meu rosto muito grande na câmera. Só corta um pouco aqui a cabeça. Hã? Só corta um pouco a cabeça. Corta, né? Então, continua aí. No Antigo Testamento, o termo aparece no original, em passagens como Ezequiel 40, versículo 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e, na mão do homem, uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, só uma cana. Então, essa palavra aparece também no hebraico, mas não só aí, né? Se eu não estou enganado, Ezequiel 36 também. Aparece em outras partes da Bíblia essa palavra aí, não só aí não. Então, cana, né? Aquilo que media. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de medidas. Nós já falamos isso aí, né? Nós já falamos isso aqui na escola bíblica, nós já falamos aqui também num dos vídeos aí do YouTube que nós temos aí na playlist Essência com Deus. Nós temos isso, que Deus ele trabalha com medidas, que Deus trabalha com limites, né? E Deus ele gosta de colocar limites, ele gosta também de medir. Então era necessário que se fizesse uma apuração, uma seleção, né? Uma medição, para que não entrasse nesses 66 livros, qualquer livro. E aí o que sobrou dessa seleção, o que foi? Quais foram os livros que nós conhecemos que sobrou?
que não entraram? Como é o nome dos livros? Vamos lá, vamos participar. Agora. Os livros apócrifos, meu amigo, pelo amor de Deus, os livros apócrifos. O que sobrou foram os livros apócrifos que nós temos hoje. Eles não entraram, os livros apócrifos não entraram nessa medição. Os livros apócrifos não entraram nesse 66, né? Por causa exatamente dessa medida. E aí ele vai mostrar o que? Na próxima, ele vai mostrar que, já falamos isso aqui, mas com outras palavras, que no sentido religioso, cano não significa aquilo que mede, mas uma norma, uma regra, né? Falamos isso aí. E essa palavra grega mesmo, exatamente essa palavra grega, ela vai aparecer em Gálatas 6,16, vê aí, Gálatas 6,16, 2 Coríntios 10,13, abre aí 2 Coríntios 10,13 e 10,15 também, ela vai aparecer, essa palavra cânon, ela vai aparecer aí nesse 6,16. Gálatas 6,16, 10:15, é? 2 Coríntios 10, 13 e o 15 também. Aproveita e lê o 15. 6,16. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, a paz e a misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Vejam que aí a palavra cana, ela está como regra, né? Regra. Então ela tem vários sentidos, medida, conforme, regra. Vamos lá. Nós, porém, não nos gloriemos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive. Da mesma forma, não vamos além dos limites, gloriando-nos de trabalho que os outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé, vocês tenham nossa situação entre vocês aumente ainda mais. Então, no versículo 13 e no versículo 15, ele usou as duas palavras medida, mas no outro de Gálatas lá é regra, tá? E em Filipenses 3,16 diz assim: todavia andemos de acordo com o que alcançamos. Então aí foi traduzida essa palavra cano, foi traduzido de acordo. Então, os 66 livros estão de acordo com o que Deus queria, de acordo em uma só unidade, né? De acordo com a visão, em uma só unidade, tá? A Bíblia, como cano sagrado, é a nossa norma ou regra de fé e prática. Diz-se dos livros da Bíblia que são canônicos para diferenciá-los dos apócrifos, foi o que eu acabei de falar. Então, os canônicos, eles foram selecionados para diferenciar dos apócrifos, né? Pode perguntar. A pessoa foi para trás. Vamos lá então. Página 47 aí, texto 1, cano do Antigo Testamento. Vamos lá. É o segundo. É o segundo texto. Tá. O cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após o ano de 445 a.C. Não, acho que está errado aí, né? Não é esse aqui não? Da página 47? Página 47. Então, não é o segundo? Aqui, ó. É o primeiro parágrafo, meu amigo. Primeiro parágrafo, Na cânon do época- Antigo Testamento. Está falando do segundo, a gente começa do Não é começo. desse segundo, A gente começa do começo, a gente não Na começa do época segundo. patriarcal, a revelação divina era transmitida por meio da escrita e oralmente. A escrita já era conhecida na Palestina, séculos antes de Moisés. A arqueologia tem provocado isto, inclusive por encontrar inúmeras inscrições, placas, sinetes e documentos antediluvianos. Então, o cânon do Antigo Testamento, como nós já vimos em outras aulas, ele era passado oralmente, alguns por escrita, mas mais oralmente. E ele já era conhecido, né? Já era conhecido bastante antes de Moisés, né? Já era conhecido através de placas que a arqueologia comprova placas,
sinetes, né? Placas, sinetes e outros documentos já comprovavam isso, desses escritos, digamos assim, pré-mosaicos, né? Ou melhor dizendo, os escritos que já tinham uma certa oralidade, né? Claro que tudo isso vai ainda entrar, tudo isso ainda vai ser selecionado para entrar no cânon bíblico do Antigo Testamento. Nem tudo vai entrar, né? Nem tudo vai entrar. Mas alguns teólogos acreditam que o livro de Jó é o livro mais antigo que tem, e ele já era muito difundido bem antes de Moisés, né? Bem antes de Moisés, tá? Então placas, né? Aquelas tabuinhas de barro, tábuas de pedra, sinetes, né? Sinetes, que era uma espécie de coisa em relevo assim, às vezes alto relevo, que era como se fosse um carimbo, né? O sinete é parecido com um carimbo. Então, muitos reis da antiguidade, eles tinham isso. Então, mas aqui também no anel, né? Também, né? Do anel também. Mas tudo isso e outros documentos, até mesmo em papiro e tudo mais, que foram encontrados, que já comprovavam isso, que o cânon do Antigo Testamento ia começar a se formar, né? Ia começar a se formar. Tá? Agora o segundo parágrafo. O cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após o ano 445 a.C., entre os judeus. O Antigo Testamento tem 3 divisões, as quais Jesus criou em Lucas 24:44, leis, então, profetas. Leis, profetas e escritos, né? Vamos ler lá só para confirmar o que Jesus falou aí, Lucas 24:44, porque na realidade Jesus era judeu, né? Jesus era um rabino, considerado um rabino também. Ele vai dar a divisão correta do Antigo Testamento para os judeus, que é essa aí. Vai lá. A seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa se cumprisse tudo que por mim está escrito na lei de Moisés, profeta dos Salmos. Então, lei, profetas e escritos. Leis, profetas e escritos. Essa era a divisão do Antigo Testamento. É a divisão do Antigo Testamento conhecida pelos judeus. Tá? Então nós vamos ver aí abaixo, tem a né? Continua dando, só para completar esse. A divisão dos livros do cânon hebraico é diferente da nossa, proveniente da Septuaginta, soma de 24 livros em vez de 39, porque são considerados um só livro para cada grupo dos seguintes. Então, o cânon do Antigo Testamento que se formou, ele é considerado, ele foi primeiro, o cânon do Antigo Testamento foi o primeiro a ser constituído, né? E ele era constituído de 24 livros. Ah, pastor, então quer dizer que é diferente? Não, é a mesma coisa, tá? Os 24 é a mesma coisa dos 39. Por quê? Porque para o judeu ele era dividido em 3: lei, profetas e escritos. Então aqui embaixo tem, os 2 livros de Samuel, nessa divisão que Jesus fez aí, só é um livro, tá? Os 2 de Reis só é um. Os 2 de Crônicas só é um. Os de Esdras e Neemias é só um. Os 12 profetas menores é só um. E pegando todos os outros, só é contado 19. Então nessa contagem aí vai dar 5 mais 19, 24 livros. Tá? Então essa era a divisão correta.
Depois é que chegou para nós essa divisão, né? Que foi feita através da Septuaginta, que aí ela trouxe essa divisão de 39 livros no Velho Testamento. Tá? Então ele diz aí, a disposição da ordem do cânon hebraico é também diferente da nossa. Então, aí ele vai fazer, na realidade ele vai falar a mesma coisa aqui, mas com mais explicação. Lei, o que era a lei? A divisão da lei. A lei é muito fácil, vamos lá vocês aí. Quais eram os livros? Os 5 livros da lei. Pode falar. Levítico, Números, Deuteronômio. Gênesis. O que mais? Está faltando um. Êxodo. Olha, eu esqueci o Êxodo. São 5 primeiros livros da Bíblia. É considerado lei, porque na nossa cabeça a gente estuda Gênesis, aí pensa que só. Aí não tem lei lá. A Êxodo também, o povo ainda está saindo do Egito. Mas para o judeu aí tudo é lei. Eles fizeram essa divisão, né? Aí nós temos a segunda divisão que Jesus falou aqui, que é dos profetas. Os profetas que é mais invocado mesmo a divisão. Por quê? Porque vai pegar quem? Samuel, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, pega aqui. não. Jeremias. Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12, certo? Mais os 12. Meu Jesus, é muito. Tá? E a terceira divisão é os escritos, que Jesus falou, que são subdivididos em livros poéticos, que é interessante aqui também, porque os livros poéticos só pega Salmos, Provérbios e Jó. E Cantares não entra não? Aí o Cantares entra nos 5 rolos, que são Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E por último, a subdivisão desses escritos são os livros históricos: Daniel, Esdras, Neemias, que são livros, e Crônicas. Então essa é a divisão daí do Antigo Testamento. Tá? Lá na página 48, ele continua dizendo: no caso dos rolos, eles eram assim chamados porque eram rolos separados, lidos anualmente. Então por que eles fizeram essa divisão dos rolos, os 5 rolos? Porque eles eram lidos separados, eles eram lidos em situações peculiares do povo de Israel, né? Desde Esdras, que foi Esdras que praticamente, Esdras foi o cara mesmo, Esdras era o mestre, Esdras era como diz o pessoal, o bicho da goiaba podre mesmo, porque foi ele que fez tudo aí, ele que fez esse apanhado todo, ele ajeitou tudinho, bonitinho. Ainda quando, se eu não estou enganado, não estou bem certo, foi ainda durante ou foi depois do cativeiro. Então ele vai fazer todo esse apanhado aí, ele vai ajeitar tudo isso aí. Então eles liam, por exemplo, os 5 rolos. Vamos lá relembrar de novo aqui os 5 rolos aqui. Primeiro rolo era Cantares de Salomão. Segundo rolo, Ruth. Terceiro rolo, Lamentações de Jeremias. Quarto rolo, Eclesiastes. E quinto rolo, Esther. Então esses eram rolos. Por que eram rolos? Porque eles eram considerados, separados para ler em ocasiões especiais para o povo judeu, naquela época. Naquela época ainda, principalmente depois que Esdras que juntou todas essas coisas aí, foi juntando tudinho, né? Inclusive tem até uma parte lá de Esdras que diz que o livro tinha se perdido, daí Esdras ficou agoniado, porque não podia perder. Embora eles tivessem cópias, né? Como nós já falamos na outra aula, eles tinham muitas cópias, eles eram muito cuidadosos com essas cópias, tá? Então o primeiro rolo, Cantares
era lido na Páscoa. Quando tinha a Páscoa, então o livro de Cantares ele era usado nessa parte. Nós já vimos a questão dos rolos aqui, né? Os rolos eram muito, os livros não eram como hoje, eles eram feitos de outro material. E a dificuldade era muito grande de manusear isso. Então não era qualquer pessoa que usava o rolo, não era qualquer pessoa que tinha lá, quando nós vemos lá em Jesus, quando Jesus vai ler aquela célebre leitura dele lá dentro da sinagoga, tinha uma pessoa que trouxe o livro para ele, porque essa pessoa era o quê? Era um dos ajudantes, ou era o próprio escriba. Um dos ajudantes do escriba era o próprio escriba, que manuseava isso, que trazia isso, né? Então esse rolo de Cantares, ele era lido na Páscoa, em alusão ao êxodo do povo, ou seja, era para eles lembrarem. Quando chegava a Páscoa, eles liam o livro de Cantares. O livro de Ruth, ele era lido no Pentecostes, na celebração da colheita, no seu primício, né? No seu início, nas primícias das colheitas, o livro de Ruth era lido. Ele era separado já só para esse período aí, para eles lerem. O rolo de Lamentações, ele era lido no mês de Abib, né? Era para lembrar o quê? A destruição de Israel, o cativeiro, o período que eles passavam no cativeiro. O rolo de Eclesiastes, ele era lido na festa dos tabernáculos, representando gratidão após a colheita, tá? Então vocês veem que Israel tinha muitas festas, então eles faziam muito isso. Então cada momento ele tinha esses 5 rolos. E o último rolo, que é o rolo de Esté, que ele era lido na festa de Purim, comemorando o livramento de Israel da quase destruição de Israel por Amã, né? Por Amã que tentou fazer aquele genocídio, aquela matança, aquela carnificina no povo de Israel, mas foi milagrosamente libertado. Então, nesse período eles liam o rolo de Esté. Pelada. No cânon hebraico, os livros não estão em ordem cronológica. No cânon hebraico não estão livros em ordem cronológica. Aliás, nada está em ordem cronológica. Nem o deles, nem o dos judeus, nem o nosso, não está em ordem cronológica. Deus não se preocupou com isso, o Espírito Santo não se preocupou com isso, e muitos menos, alguns se preocuparam. Quem se preocupou com isso, geralmente são os mestres, né, de hoje. Por exemplo, o Dr. Adeli Nelson tem uma Bíblia que ele colocou na ordem cronológica, né? Então tem Bíblias na ordem cronológica. Quem quiser pode ter acesso a isso. Se eu estou enganado, a Bíblia Cronos, do pastor Adeli Nelson, ele colocou em ordem cronológica todos os acontecimentos, né? Começando por João 1:1, que se eu não estou enganado, é considerado por ele início de tudo. No princípio, né? O que mais? O verbo. E o verbo. Então isso aí remonta ao quê? Antes da criação do mundo. Então, desde lá até o último versículo, não estou lembrado qual é o último versículo lá da Bíblia dele, mas até o último acontecimento, que provavelmente é o trono branco, né? Trono branco, ou o juízo final, não sei exatamente, não sei qual é que ele colocou lá, mas o fato é que tem essa cronologia aí, tá? Continua. Os judeus não se preocupavam com um sistema cronológico, e pode haver nisto um plano divino. A nova divisão do Antigo Testamento tem 39 livros, que é o que nós conhecemos, tá? E como nós sabemos disso aqui? Porque existe uma versão da Bíblia chamada Septuaginta, né? E acredita-se que foi aqui que se formou realmente todos os livros, né? Septuaginta foi porque a palavra Septuaginta lembra o quê? Sim. 100? 70. 70.
Meu Deus do céu, Senhor, ajuda esse povo. Representa 70. Por quê? Porque foram 70 homens sábios, 70 judeus, 70 rabinos, 72, mais ou menos é o número do Sinédrio, né? Que compunha o Sinédrio, mas não sabe exatamente se era o Sinédrio, se essas pessoas participavam do Sinédrio, mas o fato é que eram mais ou menos 70, 72, 71, 73 que fizeram essa versão aqui. Que versão é essa aqui? Essa é a versão que tinha do hebraico, para o grego. Do hebraico para o grego. Por quê? Porque muitos judeus, teve várias coisas acontecendo na história, muitos judeus, depois de séculos que nasceram, nem sabiam falar hebraico. Então eles quiseram traduzir para o grego, né? Então eles fizeram essa mudança aí. Foi aí nesse período que eles fizeram essa mudança para colocar os 39 livros. Próximo. A Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras, feita do hebraico para o grego, em cerca do ano 285 a.C. Também a ordem dos livros, por assunto nas nossas Bíblias, provém dessa famosa tradução, sobre a qual tratemos mais detalhadamente na próxima lição. Em Lucas 24, 44, Jesus chamou salmos de escritos, porque provavelmente é o primeiro deles, né? Encabeça o livro dos escritos. Segundo a nossa divisão, o Antigo Testamento começa com Gênesis e termina em Malaquias. Porém, isto é evidente nas palavras de Jesus em Mateus 23, 35. O caso de Abel está em Gênesis e o do filho de Baraquias está em Crônicas, né? Ou seja, a divisão do cano hebraico, o primeiro livro é Gênesis e o último é Crônicas, tá? Essa é a divisão. Mas no nosso, qual é o primeiro livro do Antigo Testamento? Pelo amor de Deus, quero ver se alguém vai errar. Gênesis e o último Malaquias. Se errar, você vai levar um cascudo. Então, é isso aí, tá? Essa é a nossa aula de hoje sobre esse princípio da formação do cano bíblico, como foi formado. Claro que a gente vai ver mais detalhadamente a questão dos códices, nós vamos ver a questão das versões, nós vamos ver a questão do gnosticismo, né? Do agnosticismo, das muitas heresias que tinham, que foram selecionadas por esses homens consagrados para que pudessem entrar nesses 66 livros da Bíblia. Tchau, até a próxima.